Assim como Abacuque enfrentou dúvidas e incertezas, muitas vezes nós também nos encontramos em situações parecidas. Podemos questionar a justiça de Deus diante das injustiças que testemunhamos ao nosso redor, ou ficarmos confusos quando parece que nossas orações não são respondidas. Mas esse é o nosso ponto de vista. O que o Senhor vê e faz vai além do que podemos ver. Vamos conversar sobre isso e mais algumas coisas nessa nova mensagem da sequência de estudo devocional dos livros da Bíblia, agora meditando a respeito do livro do profeta Abacuque, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Para conversarmos a respeito do livro de Abacuque, nós teremos apenas esta mensagem. E realmente isso é conversa porque você pode participar. Eu espero a sua participação nessa conversa através do espaço de comentários. Lá você pode fazer suas observações, deixar um testemunho para edificar outras pessoas e também fazer as suas perguntas. E aí, permitindo o Senhor, logo vou responder e nós podemos conversar mais a respeito das coisas do Senhor nesta mensagem especificamente sobre o livro do profeta Abacuque. Como o significado do nome Abacuque é um nome composto por mais de uma palavra, então é uma junção de palavras, então mais do que simplesmente um significado definitivo, nós podemos ter interpretações para esse significado. Nós temos aquele que abraça, abraço propriamente dito, o gesto de abraçar. Também podemos compreender como consolador, aquele que dá o braço, que se apresenta para apoio, para suporte, sempre nessa questão de pensar sobre estar presente na situação em que uma pessoa esteja precisando, para ajudar, para consolar, para apoiar. É um nome então que tem essa possibilidade de tradução. Como eu disse, como é uma junção de palavras, além de ter simplesmente uma tradução, ele é possível também se pensar em uma possibilidade de encaminhamento para essa tradução, de interpretação, mas sempre dentro desse mesmo contexto do apoio, do afeto, do cuidado. Acredita-se que Abacuque tenha profetizado, falando de data a respeito desse livro, no finalzinho do século 7 a.C. Isso durante um período muito conturbado da história de Judá, realmente. O povo de Deus estava enfrentando uma ameaça muito grande, e era uma ameaça muitas vezes interna, porque o povo tinha deixado de lado aquilo que o Senhor tinha permitido para si, diante das buscas religiosas, diante de todas as coisas que o povo fez buscando a vontade do Senhor. O povo tinha deixado de lado isso, tinha abandonado novamente esse caminho. E Abacuque profetiza no meio desse momento em que o turbilhão, ao contrário da vontade do Senhor, está novamente presente. O povo está se distanciando das coisas do Senhor e experimentando coisas ruins. E mais do que isso, por estar se distanciando da vontade do Senhor, se distanciando da lei, a forma de agir um com o outro ia contra a lei, fazia como os outros povos faziam, e então oprimia, destratava, fazia o povo passar por problemas realmente. E aí, no meio disso tudo, Abacuque tem uma revelação do Senhor, vê toda essa situação acontecendo na sociedade e tem a impressão de que o Senhor está quieto no meio de tudo isso. Quando o profeta se depara com essa situação, ele começa a notar que o juízo está se aproximando, que vai acontecer algum problema, porque se o povo está distante da vontade do Senhor, as coisas estão acontecendo de forma errada, o Senhor dá uma revelação de juízo, de problema, e está em silêncio, está encaminhando a questão do problema, da dificuldade. E aí Abacuque busca o Senhor no meio desse silêncio de Deus num primeiro momento, desse aparente silêncio da parte de Deus no primeiro momento. O mal estava imperando, havia impiedade no meio do povo, e então parecia que Deus estava distante do povo naquele momento. O auge das reformas de Josias, que se preocupou em buscar mais a vontade do Senhor, tinha passado. O povo estava novamente
chafurdando na lama do pecado e da distância das coisas da vontade do Senhor. Havia muita violência entre os seus cidadãos. Não simplesmente a questão física, a briga, também tinha isso, é claro, mas não era só isso. Havia uma violência com aquele que tinha mais dificuldade. As pessoas queriam mais era ter vantagem e oprimir aquele que tinha menos coisas para poder se sustentar e sustentar a sua família, causar realmente problemas sociais no meio de tudo isso. O sistema legal estava em falência porque a justiça de fato não era feita, era feito com base naquilo que os acordos definiam, não se observava o que estava certo e errado, mas aquilo que era favorável ou não a quem interessava. No meio de tudo isso, o povo estava. Quer dizer, não houve resultado de toda aquela busca religiosa que Josias, como um líder político, fez, buscando o ajuste, fez a reforma religiosa, buscou as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Isso acabou não dando um resultado duradouro e o povo se afastou da vontade do Senhor. Não adiantou nada esse líder político ter feito isso. Era necessário que o povo tivesse mudado o seu coração na direção da vontade do Senhor, arrependido e querendo buscar realmente as coisas do Senhor. E nada adiantou se espelhar naquilo que uma liderança tinha feito, porque o povo não tinha mudado de fato. E aí, quando houve a chance, o povo seguiu na direção contrária daquilo que poderia acontecer de bom da parte do Senhor, por buscar a vontade dele. E no meio de toda essa situação complicada que o povo vivia, que é por conta da questão espiritual e também da questão social, o cenário internacional também era complicado, porque a Babilônia estava em ascensão nesse momento, já estava começando a causar problemas para o Egito e para a Síria, que eram potências nessa época, e a Babilônia estava se mostrando mais forte do que esses que eram potência, e que às vezes tentavam causar problemas, inclusive para Judá e Israel, e nesse caso para Judá, mas a Babilônia começava a crescer, começava a se mostrar como uma potência, e aí então começa toda uma crise a respeito disso, porque tem a preocupação de que pode vir contra eles também. Se estava indo contra nações que eles entendiam que eram mais fortes do ponto de vista de força política e bélica, que Judá, na verdade, só tinha vitória porque o Senhor dava essa vitória, mas os outros eram, às vezes, mais fortes, realmente. Eles tinham essa impressão e esse encaminhamento, e quando eles viam essas outras nações que, teoricamente, eram mais fortes, sofrendo, eles começaram a temer também do que poderia acontecer com eles. No livro do profeta Abacuque, nós não lemos muita coisa a respeito da biografia dele. E não há nenhuma tradição extra judaica que possa nos apontar na direção de quem seria Abacuque realmente. Claro, existem escritos, existem informações, mas nenhuma tradição séria, reconhecida, fala a respeito dele. Entre os manuscritos do Mar Morto, aquela literatura dos essênios, há uma cópia de um comentário a respeito do livro do profeta Abacuque. Ele era lido, ele era reconhecido, ele era tido como um livro importante para a devocional. Então, sim, ele era um livro reconhecido. Mas não temos informações sobre o próprio profeta em si. Não temos no Antigo Testamento nenhuma informação extra, nem mesmo no Novo Testamento, nenhuma outra informação a respeito de Abacuque. E isso faz com que os estudiosos muitas vezes sugiram que Abacuque, por conta do significado do nome, que nós falamos no começo, por conta disso eles pensam que Abacuque na verdade não teria sido uma pessoa, que é simplesmente uma mensagem que tinha o interesse de mostrar algo e que colocaram esse nome dizendo que era uma mensagem que traria consolo e conforto, e então Abacuque de fato não seria uma pessoa, seria apenas uma mensagem que deram esse título. Mas eu entendo que não, que Abacuque é realmente uma pessoa, porque o texto parece mostrar realmente isso, mostra uma revelação da parte do Senhor, mostra uma inquietação. Esses mesmos estudiosos que acreditam dessa forma, até alguns deles pensam que Abacuque teria sido escrito apenas depois de todas as coisas acontecidas, já durante o cerco da Babilônia, o cerco final, já depois de todos os eventos ocorridos realmente e Jerusalém caindo. Por conta do versículo 6 no capítulo 1, eles imaginam isso. Mas esses estudiosos acabam indo na direção de achar que o profeta não pode ter uma revelação da parte do Senhor, que ele só vai falar daquilo que já aconteceu. E eu pessoalmente entendo que Deus pode revelar as coisas antes mesmo que elas aconteçam, antes que pareça que vai acontecer. Aliás, quando parece que não vai acontecer, o Senhor pode revelar para que estejamos preparados e logo as coisas se confirmam, logo as coisas acontecem. Então eu entendo que Abacuque realmente
realmente viu algo da parte do Senhor, olhou para a situação do povo, ficou inquieto diante de tudo aquilo, porque parecia que Deus estava em silêncio, então o julgamento parecia se aproximar. E ele busca o Senhor até que ele tem uma resposta do Senhor, e aí, diante da resposta do Senhor, ele se derrama em confiança em Deus, na certeza de que mesmo que tudo se estremeça, que tudo cabe, ainda assim, se o Senhor está cuidando de tudo, tudo está em ordem. A autoria do livro de Abacuque, para esses estudiosos, é de alguém que escreveu pensando em contar uma história e trazer consolo para o povo. Eu, pessoalmente, entendo que Abacuque escreveu o seu livro. Não imagino nem que outra pessoa tenha trabalhado nesse texto. Nós vemos uma notação musical muito forte em Abacuque, por exemplo, no capítulo 3, versículo 19, o texto é revelado como se fosse um salmo, na verdade, no final do livro do Abacuque. Essa notação musical faz com que a gente pense que Abacuque estava ligado com o templo, ou com uma família de levitas, ou pelo menos muito ligado com o templo. Ele tinha, teoricamente, alguma ligação nesse sentido. Sendo assim, ele tinha a possibilidade de ter aprendido, sim, a escrever. Um profeta que venha do campo talvez tenha mais dificuldade para aprender a escrever no tempo em que as profecias aconteceram no Antigo Testamento. Ele poderia saber, claro, não é impossível, mas é mais difícil que um profeta que veio do campo, de origem do campo, soubesse escrever. Abacuque não, ele deveria estar ligado com o templo. Então eu acredito sim que ele sabia escrever e que ele próprio é o autor, sendo uma pessoa realmente, não apenas uma ideia de consolo e de conforto que seria para apenas anunciar a mensagem. Uma pessoa realmente chamada Abacuque que escreveu o livro, e eu acredito que ele mesmo deixou o livro pronto. Nós até precisamos sempre de mais informações a respeito desses livros da Bíblia, para que nós possamos confrontar até mesmo com o que os estudiosos dizem. Às vezes, parece que o estudioso diz uma coisa totalmente absurda, mas não, ele fez um estudo aprofundado, ele buscou informações e parece ter encontrado uma solução para aquela questão. O que acontece é que às vezes ele não tem todos os subsídios, ou alguns subsídios partem do pressuposto da fé. E o estudioso, ainda que possa ser uma pessoa de fé, no momento em que faz o estudo propriamente dito, ele tem que fazer com base nas evidências que ele encontra. Então, quando chego a certas conclusões, eu chego com base nos estudos e no salto de fé. O estudioso muitas vezes tem que ficar apenas nos estudos, realmente. Então é importante sim conhecer para sabermos quais são os mecanismos que o estudioso usa para poder chegar a essas conclusões. Mas muitas vezes nós vamos ter que adaptar a partir da leitura da Bíblia, a partir da devocional, para que possamos dar o salto de fé e ir na direção também da vontade do Senhor, indo além do que os estudiosos possam dizer. Em alguns casos, claro, eles podem achar todas as informações e não ter como contestar e não precisar desse salto de fé. Mas em alguns momentos não, nós precisamos das informações dos estudiosos, ainda que elas pareçam absurdas no fim das contas, porque nós precisamos juntar isso para dar o salto de fé na direção da vontade do Senhor. E aqui no canal do Ministério Compartilhando, nós nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos com a devocional e nós nos preocupamos com as informações técnicas a respeito de cada livro. E se você gosta disso, você deve fazer a inscrição aqui no canal. Se ainda não fez, faça a inscrição, acione as notificações. E assim que nós tivermos uma nova mensagem, você será avisado para que possamos estudar melhor e conversar mais a respeito das coisas do Senhor e dessas informações de estudo, para que possamos crescer também na direção do salto de fé, buscando a vontade do Senhor. O livro de Abacuque mesmo nos lembra que é essencial termos uma fé inabalável no cuidado do Senhor, na ação do Senhor no meio de todas as coisas. Até mesmo quando as situações se mostram muito desalentadoras, desanimadoras. Isso quer dizer, nós podemos olhar para as situações que acontecem, discernir diante do que está acontecendo, ficarmos inquietos diante dessas coisas, mas buscar no Senhor a resposta, buscar no Senhor aquilo que Ele tem para realizar no meio da história. Porque quando o Abacuque busca o Senhor, no capítulo 2, versículo 4, o Senhor responde para ele: o justo viverá pela fé. Por isso eu falei da necessidade de darmos um salto de fé muitas vezes e não ficarmos apenas confiantes nas circunstâncias que estão aparecendo diante daquilo que a gente pode ver aos nossos olhos. O questionamento de Abacuque para o Senhor
Ele não era motivado por uma incredulidade por parte do profeta, nem mesmo por dúvida. Ele não era incrédulo, senão ele não buscaria o Senhor. Ele não estava duvidando da possibilidade de Deus agir, senão ele não buscaria a resposta no Senhor. Ele confia no Senhor e exatamente por isso ele busca a resposta no Senhor. Ele deixa de olhar simplesmente para as circunstâncias e busca a resposta que o Senhor tem para dar. O texto dele deixa claro isso, principalmente no final do texto, quando ele fala que tudo pode se abalar e ainda assim ele vai manter a confiança no Senhor. Lá no capítulo 3, versículos 17 e 18, é lindo a música e tudo mais que nós cantamos a respeito disso. Abacuque nos ensina que mesmo que tudo nos falte, mesmo que esteja faltando tudo diante de nós, ainda que nós não tenhamos mais nada, se nós tivermos tudo, o Senhor, nós temos tudo. Essa é a questão de fé. Você consegue entender isso? Às vezes as pessoas falam muito de que o filho do rei tem que ter todas as coisas em ordem, Deus não vai deixar faltar nada. E Deus não deixa faltar mesmo. Mas às vezes, diante dos olhos humanos, parece que tudo está faltando. Mas Deus não nos deixa sentir falta de nada. Ele é o nosso sustento. E ainda que aos olhos da sociedade pareça que nós não temos nada, se nós estamos com o Senhor, nós temos tudo. Ele está cuidando de todas as coisas e suprindo a nossa necessidade, mesmo no meio de qualquer coisa que aparentemente esteja faltando. O Senhor não nos deixa sentir falta de nada. Nós devemos manter a nossa confiança apenas e tão somente no Senhor. Nós não nos relacionamos com Deus por conta daquilo que Ele pode nos dar. E Ele pode sim nos dar grandes bênçãos e fazer muitas coisas. Mas nós buscamos ao Senhor independente disso, porque ainda que não tenhamos nada, nós temos tudo quando nós estamos com o Senhor. Ainda que aos olhos do mundo falte tudo, o Senhor não nos deixa sentir falta de nada. Ele supre a nossa necessidade em todos os momentos. Tendo o conhecimento da história de Abacuque, então nós podemos meditar um pouco mais e aprender que ele mudou de uma situação em que ele tem uma revelação, observa a situação, nota o silêncio de Deus e fala, alguma coisa vai acontecer, vai haver condenação, vai haver um problema aqui. Porque temos uma situação complicada, há uma revelação e Deus está quieto, a condenação está encaminhada. E aí então ele começa a buscar ao Senhor em oração, e o Senhor responde e acalma o coração de Abacuque, que então declara que confia no Senhor mesmo que tudo seja alterado e mesmo que todos os problemas aconteçam, o Senhor está cuidando de tudo, então é isso que basta. Nós aprendemos então com Abacuque que quando nós nos aproximamos do Senhor em oração, quando nós buscamos ao Senhor, nós temos esse momento com Deus, o nosso coração vai ser mudado. Nós deixamos de olhar simplesmente para a angústia que está diante de nós. O ser humano vai olhar para as situações que estão acontecendo, mas para que nós possamos dar um salto de fé, nós temos que olhar também de acordo com a vontade do Senhor. As circunstâncias podem nos abalar, nos inquietar e nos chamar a atenção para pensarmos que tem alguma coisa errada por se aproximar. Mas quando nós buscamos no Senhor, nós entendemos que ainda que tudo se abale, que tudo aconteça aparentemente de ruim, ainda assim será bom, porque o Senhor está cuidando de tudo e o Senhor está nos sustentando e nos direcionando no meio de tudo isso. Não deixe de lado a sua busca de oração. Não deixe de buscar a vontade do Senhor em nenhum momento, porque assim você vai ser fortalecido em sua fé para olhar além das circunstâncias, além do que acontece ao seu redor. Que nós possamos então aprender com o livro de Abacuque a confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos o que Ele está fazendo, mesmo quando as circunstâncias estão extremamente complicadas. Que nós possamos buscar ao Senhor pela fé realmente, porque o justo viverá pela fé. E que nós busquemos ao Senhor em qualquer circunstância, quer nos momentos de maior alegria, quer no meio da maior dificuldade, porque Ele é o nosso sustento em todo o tempo. Que a mensagem de esperança de Abacuque, porque começa inquieta, mas termina com esperança, que essa mensagem de esperança e de confiança no Senhor possa realmente nos inspirar a perseverar nessa jornada de fé que nós temos a trilhar. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.